Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem e a sua família também. Estamos aqui mais uma vez com vocês, agora com a nossa segunda série do ensino médio, né? Com o capítulo 16, onde nós vamos falar de introdução na argumentação, somente da introdução em todos os pormenores, né? Que estão ligados e internalizados, constituintes da introdução. Vou comentar com vocês algumas coisas aqui bastante importantes, né? E logo a princípio eu espero realmente que vocês estejam tomando os cuidados aí necessários para que possamos nos reencontrar o mais rápido possível, sãos e salvos, ok? Vou pedir a vocês encarecidamente que, se quiserem dar uma olhadinha na apostila para ver algumas coisas, evidenciar algumas coisas, seria necessário sim. Tentem pegar alguns exemplos que eu vou citar aqui para vocês e refazer, né, no caderno do seu jeito, né? Eu vou colocar alguns temas aqui bastante pertinentes que você pode desenvolver no seu caderno como um tipo de exercício para a introdução, beleza? Eu sempre começo a minha aula com um status, falando sobre uma frase, tá? E a frase de hoje é: que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Na verdade, os nossos sonhos, eles devem e poderiam sim ultrapassar os limites da nossa imaginação para que possamos correr atrás, tentar ter esperança de que tudo vai dar certo. Porque sem sonhos não temos objetivos e sem objetivos não tem vida. Então a vida ela é constituída de objetivos a serem traçados, ok? Então qualquer problema que vocês tiverem, podem rebobinar aí a fita de vocês aqui. Na minha época era rebobinar, né? Pode voltar para você tentar compreender, beleza? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. O que é introdução? A introdução de uma argumentação, ela é a parte que abre o texto. Ela é o início. É como se fosse realmente essa janela que eu coloquei aqui. Você, né, vai mostrar, visualizar da janela aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser argumentado. Então, como é que a gente começa? Como é que a gente inicia? Como é que a gente abre? Essa abertura, né, da janela, ela tem uma pressuposição de tentar dar a você esse teor de início. Como é que você vai abrir o seu texto? Né? A introdução é uma das partes que eu digo assim, bastante importante, se não são três itens importantes, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas a introdução, ela vai apresentar o seu vocabulário, o seu conhecimento de mundo, os seus argumentos e ainda dá, né, ao leitor a oportunidade de ver um conteúdo bem estruturado. Né? Você tem que, na introdução, tentar envolver, seduzir o leitor. Essa é a preocupação, o objetivo principal da introdução. É fazer com que você até perceba ali, enquanto você está construindo o seu texto, de que a outra pessoa que vai ler vai ter interesse para ler o seu texto inteiro. Beleza? Serve para introduzir um assunto que será abordado ao longo do texto, além de trazer uma informação relevante que mostre o valor que você quer empregar ou entregar a seu público. E instigá-lo a continuar contigo até o final. Acontece assim, todo texto tem uma estrutura básica, que é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eles devem estar atrelados? Sim, mas cada um tem as suas particularidades. A introdução, por exemplo, galera, tem início, meio e fim. O desenvolvimento também tem o seu início, meio e fim. E a conclusão também tem o seu início, meio e fim. São ramificações, né, que estão, vamos dizer assim, internas dentro de cada modalidade de estrutura, né, textual argumentativa. Então, na introdução, eu tenho também um início, meio e fim, assim como nos outros parágrafos subsequentes. Beleza? Quando você pula uma dessas etapas, o seu texto tende a ficar o quê? Incompleto, já que cada uma dessas partes tem a sua importância na hora de envolver
o leitor, beleza? E a introdução é, acima de tudo, a responsável, né? O texto da introdução é responsável por prender a atenção do seu público, ok? Então, tem essa particularidade. O primeiro parágrafo de uma dissertação argumentativa é sempre importante, pois determinará o grau de interesse do leitor em continuar a leitura. Assim, é aquele que deve introduzir a abordagem que será defendida ao longo do texto. Então, vejam bem, eu preciso determinar, tá? Logicamente, através do tema, né, que eu vou abordar e da nuance, né, que eu vou particularizar o interesse do meu leitor, tá? Então, eu tenho que visualizar dois campos, o meu, de que estou escrevendo, e o do outro, sempre. A estrutura física, ela é muito importante também. Atentar para o fato de que não deve haver teor argumentativo nesse parágrafo, uma vez que seu objetivo principal é apenas o quê? Apresentar um posicionamento assumido em relação à problemática. E quando você apresenta esse posicionamento, obviamente, você vai se colocar contra a favor ou refutando, né, o que será refutado, né, combatido ao longo do texto ou não. Você vai deixar essas marcas na sua introdução. Embora não exista uma regra fixa quanto ao número de linhas para a introdução, nós, né, professores, sempre sugerimos algumas sugestões aqui também nessa aula para vocês, que eu sei que vocês adoram, tá? De ambientação, de físico, estrutura, né, textual. Então, eu tenho assim, uma redação de 30 linhas, dedicar mais ou menos umas 5 ou 7 linhas na introdução já é o suficiente. Lembrando que todo parágrafo, se ele tem início, meio e fim, ele deve ter mais de 2 frases, obviamente, tá? Então, não posso ter um período único no meu parágrafo, muito menos na introdução. Preste atenção nessas particularidades. Para que seus objetivos e funções sejam devidamente cumpridos, o interlocutor tenha interesse em continuar a leitura do seu texto, beleza? Contextualização do tema. Como é que a gente consegue contextualizar o tema na nossa introdução? Na verdade, eu vou contextualizar o tema que já está, né, estabelecido através da minha introdução. Como é que é feito isso? Eu tenho uma situação concreta. Um exemplo 1. O problema da corrupção no Brasil contemporâneo. No panorama contemporâneo, observem bem aqui comigo, muito se tem discutido sobre a questão da corrupção na sociedade brasileira, principalmente nos meios políticos. As diversas delações, prisões, denúncias realizadas pela Operação Lava Jato, desde seu início em 2014, vem demonstrando que a corrupção assume forma estrutural e que é capaz de chegar a diversos setores públicos e privados. Nesse contexto, é preciso avaliar seus meios de manutenção e as consequências para a sociedade que vão além de rombos nos cofres públicos, mas atingem a crença do povo em um país mais justo e honesto em diversos setores. Então, eu tenho aqui a defesa de uma tese. Eu criei uma tese. Essa tese, ela vai ser defendida dentro do seu desenvolvimento, dos seus argumentos. Ok? Então, isso tem que ficar bastante ilustrativo, bem claro, objetivo na sua introdução. Então, aqui vocês veem essa questão, né, da demonstração dessas relações, né, de corrupção, o que o Brasil tem feito a respeito disso. E aqui a gente cita a Operação Lava Jato, tá? E tem o início, olha que legal, né? Desde o seu início em 2014, vem demonstrando, ou seja, há uma marca temporal aqui também que vai, né, validar essa questão do início para você. Elementos essenciais de uma introdução, que não pode faltar, preste atenção. Uma eficiente introdução de dissertação argumentativa deve cumprir 2 funções essenciais. Primeiro, contextualizar o tema, né? E segundo, sugerir a tese. Mas o que é contextualizar? Eu vi um exemplo, mas eu não entendi, professora. Olha aqui. Ato de
trazer aquela temática para a realidade do leitor, traçando um panorama inicial da problemática e sugerir uma tese. A sugestão dessa tese, né, da tese, informa de maneira abrangente os pontos que serão abordados e defendidos ao longo do texto. É importante lembrar que, nesta parte, os argumentos devem ser apenas apresentados ao leitor, uma vez que a introdução ela não deve apresentar teor argumentativo. Assim, ele apenas conhecerá o que será defendido nos parágrafos seguintes. Então, eu primeiro apresento. É como se eu, por exemplo, apresentasse uma pessoa, um amigo meu, a uma outra amiga, tá? Então, como é que eu vou fazer essa apresentação? Eu não vou colocar o conteúdo completo de uma pessoa e de outra pessoa, certo? Eu vou simplesmente apresentar um ao outro. É exatamente isso que você vai ter que fazer dentro da sua redação. Você tem o tema, você tem que contextualizar esse tema e sugerir uma defesa para esse tema aqui. Beleza? Eu vou defender, eu vou rebater o quê? Aí você vai ter que se decidir, de acordo, obviamente, com o tema. Uma forma eficaz de fazer isso é apresentado de maneira pontual. Os argumentos que serão resgatados ao longo do texto, na ordem em que eles aparecerão. Beleza? Elaboração da tese. Como é que nós elaboramos uma tese? Eu não sei se vocês memorizaram isso aqui, mas eu coloquei esses slides, alguns desses slides que eu vou apresentar agora, em outras aulas. Por que eu estou repetindo? Porque nós estamos falando da introdução. Nós estamos falando da elaboração da tese. Então, se fez necessário. Como assim? Chama-se tese a proposição que se apresenta a ser discutida. Em dissertações argumentativas, a tese representa o ponto de vista do autor, a ideia central da qual derivam todos os argumentos. Assim, a tese é o que guiará a escolha dos argumentos e o posterior desenvolvimento destes. Então, olha só, eu vou argumentar, mas eu vou argumentar baseado em quê? Na tese que foi levantada na introdução. Eu não posso sair falando, né, aquilo que eu não apresentei, beleza? Então, ó, exemplo de redação com esse esquema. Né? Nós conhecemos essa estrutura, né? Esse entrelaçamento aí de tese com argumentações e principalmente da resposta da tese com a conclusão de quê? De coesão, de coerência. Um texto ele precisa estar emaranhado, ele precisa ter esse teor de conexão. Então, como é que eu vou fazer essa conexão? Através, né, principalmente daquilo que foi apresentado. É o caminho. Você não pode desvirtuar daquele caminho que você traçou na introdução. Beleza? Então, eu tenho aqui um exemplo. Como encarar a questão do erro? Tema. O título, buscar o sucesso. Título é o que menos importa, principalmente no Enem, onde não é obrigatório. Mas ele é legal, né, a gente colocar. Por quê? Porque você nomeia algo, né? Você expõe para a pessoa que você tem a capacidade de nomear, de colocar um nome no seu texto. Né? O homem nunca pôde conhecer acerto sem lidar com seus erros. Então, olha como é que está o tema. Eu contextualizei o tema. Né? Eu coloquei como encarar a questão do erro. O homem nunca pôde conhecer acertos sem lidar com seus erros. Né? Eu fiz aqui a contraposição. Eu trabalhei, né, a questão aqui das antíteses, né, do erro e do acerto. Então, como é que eu vou conhecer a escuridão, saber o que se é escuridão, se eu não sei o que é claridade? A mesma coisa aconteceu aqui nessa elaboração. Eu contextualizei dizendo que eu vou conhecer os acertos, mas eu tenho que saber o que são os erros. Ok? Então, a questão de encarar o erro aqui, né, veio contextualizado na parte de conhecimento. Beleza? Uma boa ordem a seguir é esta aqui. Ler o tema. A gente lê o tema. Pensamos no posicionamento imediato. Por que eu penso assim? Aí eu tenho o brainstorm que eu ensinei para vocês a fazerem, que são a chuva, né, de ideias. A seleção dessas ideias eu fiz. E a tese vai ser formada. Dessa forma, observa-se que a tese em dissertações argumentativas segue um padrão. Eu coloquei um padrão aqui abaixo para você.
o que eu penso, por que eu penso dessa forma, que são os argumentos, minha tese, ok? Esses argumentos aqui, por que penso dessa forma, eles vão ser desenvolvidos ao longo do seu texto. Você vai citar. Isso é na introdução, a tua tese. Então, ó, passos para a elaboração da tese. Decidir qual posicionamento em relação ao tema proposto. Eu vou me posicionar contra, a favor, em cima do muro, eu vou ficar refutando. Ao ler a proposta temática, há sempre uma posição a ser tomada. Então, eu tenho que tomar uma posição, né, quando eu leio a minha tese. Deve-se pensar o posicionamento imediato. Sou contra ou sou a favor, acho bom ou acho ruim, é positivo ou negativo, ou ainda, possuo uma posição intermediária? Aquilo que a gente estava levantando aqui agora. Depois disso tudo, pensa-se por quê? Por que é interessante, né, falar sobre isso? Esse porquê é que vai dar, né, vamos dizer assim, uma instigação, algo instigante ao seu texto. Algo que vai chamar a atenção do leitor para que ele leia até o fim, tá? Após o brainstorm, tal posicionamento se torna mais claro. Vai instigar. Tese é declaração, afirmação, contexto, constatação, né? Eu vou constatar, né? Apontar um fato, problema relacionado ao tema, né? O que eu quero afirmar? O que eu quero comprovar? Essa é a tese. Ela pode ser causa ou a consequência da problemática a respeito do tema. Importantíssima essas duas palavras aqui. Ela pode ser a causa ou a consequência problemática. Na introdução você já define isso aí. E aí vai ficar mais fácil para você elaborar. Tese ligada à solução, à conclusão. Isso aqui é de suma importância. Não tem como a gente desconectar, tá? Tem que haver coesão, coerência, tem que haver ligação entre as partes estruturais. O que eu levantei na tese deve ser respondido lá na minha conclusão. Eu vou ter propostas de intervenção ou não, ou um resumo de tudo aquilo que foi dito. Mesmo assim, essa ligação ela tem que ser direta. A solução é uma ação a ser apontada com o objetivo, a finalidade de solucionar a tese, ou seja, o problema. Ela se articula com os seguintes argumentos. Quem pode agir frente a esse problema? O que pode ser feito? Como pode ser feito? Quais os possíveis benefícios da ação proposta? Então, através da resposta dessas perguntas aqui, eu posso ter a conexão direta com a tese. Beleza? Sugestão da tese. Então, vamos lá. Sugeri aqui, né, para vocês, dentro de um parágrafo de introdução à tese. Publicidade infantil em questão no Brasil. Foi um tema do Enem. A expansão dos meios de comunicação, especialmente rádio e televisão, proporcionou à mídia publicitária uma mudança de foco no que tange às propagandas. Os anúncios publicitários deixaram de ser voltados para o público adulto e passaram a direcionar-se cada vez mais para o público infantil. Nesse sentido, mudanças sociais, culturais e econômicas corroboraram que os hábitos infantis se modificassem sob forte influência midiática. Nesse contexto, olha a contextualização, aqui já transcrita e finalizada. É preciso avaliar o impacto da mídia enquanto difusora de ideias sobre o público infantil e suas consequências para a formação individual desse público. Então, obviamente, eu aprumei a minha tese aqui, ó. Os anúncios publicitários deixaram de ser voltados para o público adulto e passaram a direcionar-se cada vez mais para o público infantil. Ou seja, olha a problemática, olha o caminho que eu rascunhei, que eu delimitei, para o meu texto. Ok? Aí eu coloquei um esqueminha para vocês. Introdução, contextualização mais afirmação do tema, mais a tese, né? Os argumentos. Contextualize com uma alusão histórica, uma citação filosófica de algum autor, filme, livro, ou até de um trecho de música. O Enem quer que você problematize o tema proposto, isto é,
No último período da introdução, use um conectivo. Quais são os conectivos? E, mais, contudo, né? Os conectivos que podem sugerir explicação ou adversidade, né? Ou concessivos, ok? Uma relação de causa ou causa, né? Relação de causa ou causa e consequência, tá? Causa ou causa-consequência. Modelo estrutural, contextualização, afirmação do tema, conectivo. Causa ou causa e consequência. Beleza? É mais ou menos um caminho para você seguir. Eu não estou dizendo que tem que ser desse jeito aqui. Eu vou apresentar até colocar outras sugestões aqui para vocês. Análise de introduções exemplares. Em 2007, desafio de conviver com as diferenças. Na escola, estudamos a teoria da evolução das espécies, que afirma que só os mais aptos são capazes de sobreviver. Obviamente, eu citei algo próximo, né, à questão do darwinismo. Aprendemos também que a biodiversidade é essencial para o equilíbrio e a manutenção da vida na Terra. Entretanto, o mais avançado dos animais, o homem, parece ainda relutar para conviver com as diferenças ideológicas, individuais e culturais, esquecendo-se de que, embora sejamos uma sociedade de massa, ainda guardamos individualidades e características próprias, vitais para a nossa sobrevivência. Eu usei um entretanto, que é um conectivo, desculpa aqui, gente, né? Eu tenho aqui, já na segunda linha, aprendemos também que a biodiversidade é essencial para o equilíbrio e a manutenção da vida na Terra. Então, eu fiz aqui uma comparação, né, de como a gente conviver com as diferenças, né, tendo por base a teoria da evolução das espécies e a biodiversidade. Citando a biodiversidade. Então, há interdisciplinaridade? Há. Há exposição de comparações, analogias? Há. Ok? Tem uma causa e uma consequência, ó. Esquecendo de que, embora sejamos uma sociedade de massa, ainda guardamos individualidades e características próprias, vitais para a nossa sobrevivência. Ok? Vamos lá. Aqui eu trago 2005, o FRJ, valorização do corpo humano. No contexto atual, é muito evidente a valorização do corpo humano. Formas físicas perfeitas e descobertas na medicina são constantemente divulgadas pelos meios de comunicação, que bombardeiam a população com essas informações. Ao contrário do que gostam de afirmar aqueles que têm posicionamentos radicais, essa estima não é negativa. Pode ser muito positivo valorizar o corpo, desde que isso venha atrelado ao apreço também pelo intelecto e pelo espiritual, pois essas noções se complementam. O problema é que muitos tendem ao exagero e optam por somente um dos meios, como se fossem então excludentes, ou seja, um exclui o outro, né? E a adoração somente ao corpo humano pode, enfim, ser perigosa, porque nós temos aí variados tipos, né, de valorização, mas a valorização somente ao corpo pode ser, né, prejudicial, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, estruturando a introdução. O exemplo, né? O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na sociedade do Brasil, vetor de ao menos 3 doenças graves. O ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle, né? Então vamos entender. O mosquito é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Eu tenho ideias e tenho os conceitos aqui. Vetor de ao menos 3 doenças graves. O ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias e específicas para o seu controle. Aqui eu tenho um encadeamento de ideias e o uso de operadores argumentativos, ou seja, eu já coloco aqui algo que vai ser debatido posteriormente. Eu afirmo a questão do clima tropical, a ineficiência das parcas políticas e assim sucessivamente. Já coloco, né, vetor de ao menos 3 doenças graves,
né, o ciclo de vida do mosquito, ou seja, eu estou definindo, tá? Também. Estratégia de argumentação, se liga aí, vamos se ligar. Citação, eu posso citar argumentos, né? Eu posso colocar um contexto histórico, um exemplo concreto ali já na introdução. Eu posso lançar mão de flashes ou frases nominais, dados estatísticos, citar um dado estatístico já na introdução, fazer uma alusão cultural também, ou seja, uma referência, de falar de alusão, a gente fala de referência, tá? Ou conceituar. Então eu posso arrumar minha introdução, né, começando desses aspectos aqui ou evidenciando dentro da introdução, não só no início, mas até no meio ou no final, uma dessas estratégias aqui, ok? Então eu posso citar alguma coisa histórica, e eu falo que a história ela é de suma importância para todos os temas, né, que venham a ser debatidos. A história ela sempre tem uma resposta, ela sempre tem, né, uma base para você, né, se posicionar ali. Gosto muito de utilizar a questão do contexto histórico e até de citações de autores. A conceituação é necessária para alguns temas mais específicos, mais técnicos, né? Eu costumo dizer assim para o meu aluno. Exemplo de uma introdução nota 1000. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? De uma introdução permeada pela desigualdade de gênero. A história brasileira deixa clara a posição inferior imposta a todas as mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho, negado por séculos, olha a história aí, permanecem vítimas da violência, uma realidade que ceifa vidas e as priva do direito a terem sua integridade física e moral protegida. Então, eu estou falando da mulher por inteiro, né? A violência contra a mulher, ela pode detonar a questão inteira e tem respostas, né? E tem causas, né? E consequências, né, que podem ser debatidas através da história, tá bom? Uso de perguntas na introdução. Muita gente pergunta sobre isso aqui. Na verdade, não há nenhum problema em se utilizar esse recurso. Inclusive, na retórica, pode ser muito boa. Uma pergunta que não deve ser respondida. Não é isso? É uma pergunta retórica. Só que tem o seguinte: no entanto, é preciso atentar para umas questões. Fazer uma pergunta é permitido desde que ela seja respondida ao longo da redação. Ela não tem. Por que ela inclusive, sua retórica, né? Essa coisa de ser retórica ou não. Ela não precisa ser respondida como um questionário. Você colocou a pergunta, logo abaixo ela vai ser respondida. Não é isso. Na introdução, a pergunta ela serve para indagar, instigar o leitor a fazer uma análise que, porventura, obviamente, será, né, a resposta para essa pergunta ao longo do seu texto no desenvolvimento da argumentação. Ok? Não deve haver nenhuma pergunta sem resposta, a não ser que ela seja retórica, isto é, quem quiser levantar um questionamento na introdução pode fazê-lo, mas é importante lembrar-se de responder em algum momento do desenvolvimento. Preste atenção nisso aí. Recurso para fazermos uma boa introdução. Trajetória histórica. Comparação social geográfico-histórica, né? Conceitual, definir uma ideia ou situação. Contestar uma ideia ou citação, contradizendo as partes. Esse slide é como se fosse uma explicação daquele outro que eu sugeri para vocês. Esse aqui, ó, das estratégias. Eu estou esmiuçando isso que está aqui, trazendo detalhes e sugestões maiores, tá? Para vocês. Refutar o tema, contradizendo totalmente. Elaborar uma série de interrogações, transformando a introdução em uma pergunta. Elaborar uma enumeração de informações, caracterizar espaços ou aspectos, resumo do que será apresentado no desenvolvimento ou uma paráfrase. O que é fazer uma paráfrase? É você falar com as suas palavras aquilo que você leu, de repente, na coletânea de textos ou propriamente do tema, ok? Você vai parafrasear, colocar com as suas palavras aquilo que você entendeu. Isso, ó, facilita muito a questão da escrita da introdução. Muito. Sugestões para iniciar a sua introdução. Não estou dizendo aqui para vocês que essas palavras que eu coloquei aqui têm que constar nas redações de vocês. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dando sugestões. Pode ou não, dependendo daquilo que você quer escrever e dependendo do tema. Muito cuidado.
cogita-se com muita frequência, né? O mesmo raciocínio da anterior, agora com circunstância de modo, com muita frequência, muito se tem discutido, né? Acerca de, muito se debate. Esse hoje em dia aqui eu coloquei, mas o hoje somente ele já fundamenta, né? Fundamental importância é de fundamental importância, é discutível que, é inegável que, muito se discute, comenta-se a respeito, não raro toma-se conhecimento por meio de, apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar, isso aqui eu coloquei como refutação. Então você tem que colocar algo antes para depois colocar isso aí, tá? Pode-se afirmar que, em razão de, ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas de, talvez seja difícil dizer pelo motivo pelo qual, ao analisar, né, depreende-se e assim sucessivamente. Há vários meios aí. Galera, um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, até a próxima aula, até o capítulo 17. E lembrando, fé, esperança e amor. Beijo no coração, bye bye, tchau.